Marcelo? Fala, Cristina. E aí, tá sumido? Tô não. Você que não assistiu ontem meu bate-papo com o Geraldo Venâncio. Foi uma delícia. Eu cheguei do Rio ontem. Foi uma delícia. Eu estava no Rio. Eu fui passar o feriado lá com a minha filha. Aí cheguei bem tarde, vim ontem à tarde. Maravilha. Aí não deu meu. Nem me vim desligada. Boa noite, pessoal. Podemos começar? Já são 19 horas e 15 minutos. Exatamente 19 horas e 16 minutos, precisamente. Boa noite a todos. Iniciamos agora a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, dia 12 de setembro de 2023, às 19 horas e 16 minutos, com a palavra a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Auxiliadora Freitas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença. E eu queria fazer uma alteração de início de pauta. Se pudesse colocar agora logo o doutor Cláudio, para ele não precisar ficar aqui até o final da nossa reunião, né? Eu gostaria de pedir a vocês que a gente pudesse fazer essa transferência de pauta. Tudo bem? Claro, convidado tem preferência sempre. Sim, e até porque as duas primeiras pautas propostas aqui foram, de fato, propostas pelo conselheiro Maurício Areias, que até o momento não chegou, né? Então, com a palavra, doutor Cláudio. Não, Cíntia, mas antes de passar, e a chamada? Tem que fazer a chamada. Tinha até esquecido, eu estou tão ansiosa para ouvir Cláudio falar. Vamos fazer a chamada, claro, queridos. Ainda bem que eu tenho o Marcelo Sampaio para me lembrar das coisas, né, Marcelo? A senadora também lembrou logo um pouquinho depois de mim. A senadora também. Pela cadeira de Artes Urbanas, a titular Ana Francisca de Souza Ribeiro. Presente. Obrigada, Ana. Suplência, Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Artes Visuais, titular, Edmilson Antônio Mota. Suplência, Rafael Câmara Pinheiro Gandra. Audiovisual, titular, Anderson Duarte Medeiros. Suplência, Cátia Valéria Silva Lopes. Coletivos Culturais, titular, Mariana de Freitas Fagundes. Suplência, Cristiane Ferreira da Silva. Cultura Popular, titular, Marcelo Sampaio. Presente, Cíntia. Boa noite a todos os presentes também. Boa noite, querido. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular, Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Presente, boa noite a todos os companheiros. Boa noite, Cristina. Titular, Gustavo Landim Sofiati. Instituição de Ensino Superior, titular, Gustavo Landim Sofiati. Suplência, Wilson Renato Rendelfeld. Literatura, titular, Solange da Silva Figueiredo. Presente, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Sol. Suplência, Eliane dos Santos Machado. Olá, presente, boa noite a todos. Boa noite, Eliane. Pela cadeira de música, Fabrício Silva Simões, titular. Presente, boa noite a todos, todas, todos. Boa noite, Fabrício. Suplência, Anderson Luiz Barreto da Silva. Patrimônio Histórico, titular, Breno Henrique de Souza. É que lá eu não estou conseguindo entrar no computador.
Suplência, Cristiele Lemos da Silva. Teatro, titular, Rossini do Rosário Reis. Suplência, Marrele Cristina de Siqueira. Pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular, Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Presente. Suplência, Fernanda da Silva Campos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Ronaldo falou mais cedo que provavelmente ele teria que se ausentar por uma instabilidade na internet dele, tá? Como suplente, Andréa de Cássia Sodré Cunha. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, titular, Silvia Paz. Silvinha está aí? Ela estava sim. De repente, né, caiu também. Suplência, Glória Jacinto de Souza. Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, titular, Rafaela Machado Ribeiro. Suplência, Larissa Manhães Ferreira. Teatros, titular, Neuzimar da Hora. Suplência, Pedro Paulo Silva Carneiro. Presente, boa noite a todos e todas. Boa noite, Pedro. Museus, titular, Graziela Escocar Ribeiro. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular, Leonardo Augusto Vargas. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Leonardo. Suplência, Priscila Carvalho de Oliveira. Olá, boa noite, presente. Boa noite, Priscila. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular, Fabiana da Silva Pinto. Suplência, Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, titular, Marcelo Areias. Suplência, Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular, Dudu Guedes. Suplência, Dionilson Moreira Vicente. Pela Procuradoria-Geral do Município, titular, Fernando de Aquino Laterça. Suplência, Vitória Paula França. Boa noite, presente. Boa noite. Câmara Municipal de Campos, titular, Rafael dos Santos Martins. E como suplência, Camila Lopes Pereira Belo. Nas minhas contas, 5-5. 5 da sociedade civil, 5 do poder público. Confere? Aumentou agora para mais... São 6 agora. Edmilson entrou. Edmilson Mota, sociedade civil. Silvinha voltou. Então, Silvinha já está contabilizada aqui. Ah, tá. Edmilson, você está me ouvindo? Boa noite, Edmilson. Bom, ele está presente. Ah, que bom. Boa noite, querido. Tudo bom? Ô, Edmilson, eu vou fazer sua chamada aqui para registrar sua presença, tá? Para efeitos de ata. Pela cadeira de Artes Visuais, titular, Edmilson Antônio Mota. Presente. Obrigada. Enfim, então, vamos começar, de fato, os assuntos da nossa pauta, começando por Cláudio Valadares, pelo nosso assunto aqui de pauta, que é a discussão sobre o projeto da Arena Capi no Parque Alberto Sampaio, que foi um assunto proposto pelo conselheiro Marcelo Sampaio. Boa noite a todos. Na verdade, eu gostaria que vocês me perguntassem, mas vou tentar fazer aqui uma introdução.
Eu não tenho muito o que falar sobre o projeto. Por quê? Nós nos encontramos com dificuldades de informação técnica das partes interessadas, né? Nem todas. Eu já tive uma reunião com a auxiliadora, já tenho as anotações dela, mas como deve ser do conhecimento de vocês, o programa que está sendo aventado para o local é um estacionamento, uma área que foi doada a pessoal evangélico para fazer a Praça da Bíblia e a área de vocês com a Arena Capim. Ainda ontem eu tive contato com o pessoal da Bíblia, porque eu já estou há mais de 30 dias insistindo com eles que eles me mandem o projeto arquitetônico que foi pensado para lá, e não as imagens, porque as imagens já mandaram para mim. Ok, tudo bem, mas eu preciso saber a dimensão para que eu possa analisar a espacialidade e como isso vai se comportar dentro daquela área. Que área é? Só para vocês terem uma ideia. O estacionamento começa naquela curva que vem onde descemos a Ponte Rosinha e contornamos para pegar a outra pista da Zé Carlos, da Zé Alves de Azevedo, e no mais ou menos uma área de 1/3 de ocupação, outro terço eu tenho a ocupação com a Praça da Bíblia e outro terço com a Arena Capim. Bom, a nível de... Por que eu preciso disso? Para que eu possa realmente analisar se uma proposta não está intervindo na outra. Embora, muito aqui entre nós, eu seja totalmente contrário às duas propostas, uma de estacionamento, outra de Praça da Bíblia. Eu acho que a praça é de todos. Eu entendo assim. Particularmente, até, posso dizer, que pertence um pouco a mim, em função do que vocês já sabem. Então, me deixa muito assim, amarrado para que eu possa produzir alguma coisa para a gente poder conversar sobre o assunto. Então, o projeto em si está paralisado, aguardando esses dados. Ainda ontem, eu solicitei mais uma vez, dizendo que eu tinha uma reunião hoje sobre o assunto, para que eu pudesse trazer dados mais claros para vocês, mas, infelizmente, não recebi, até o momento, as informações. Esse é o cenário atual. Alguém quer... A auxiliadora quer falar alguma coisa? Eu acho assim, a gente tem que... a gente precisa ter algo mais concreto. O que de concreto eu tenho? Que o prefeito declarou e me disse que o espaço Capi continua da cultura. Ponto. Tá. Segundo passo, nós já apresentamos, doutor Cláudio, ao senhor um programa, uma proposta de ocupação, né, do espaço Capi e uma proposta para que pudesse constar, então, no projeto de reforma, né, o respeito a esse espaço diante daquilo que foi apresentado e que serve e serviria, então, à cultura. Sim. Tá? Então, eu penso o seguinte, se está havendo esse problema todo, vamos marcar uma reunião com esse pessoal, né, que está aí envolvido também nesse projeto,
E se eles não apresentarem, eles não comparecerem, a gente vai fazer uma ata dessa reunião, o que foi conversado com quem compareceu, e a gente manda em anexo, né, o projeto que nós apresentamos para o espaço, para que eles respeitem, e que seja feito, encaminhado de acordo com essa demanda nossa apresentada. Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a partir de alguma coisa mais concreta, e na vida pública o concreto é o escrito. Claro. Vale o que está escrito, entendeu? Então, a gente faz essa convocação para uma reunião presencial, se quiser no planejamento pode ser, se quiser na fundação pode ser. Eu acho que também eles podem ser convocados através do conselho para a presença aqui na reunião do conselho. A gente pode fazer tudo isso, né? E, a partir dessa reunião, a gente, então, enviar para eles a demanda que nós apresentamos para o Espaço Capi, que é o que a gente não abre mão. Perfeito. Não, eles não... para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, é o seguinte, não é tão feio o quadro como estamos pintando, né? Guardadas as proporções do Espaço Capi, algumas coisas terão que ser resolvidas, não é? Do tipo, a gente, quando fez a arena, não tinha a exigência, por exemplo, de acessibilidade. Hoje, nós vamos ter que adaptar ao projeto, não é, uma rampa, ou um acesso que possa ser aplicado, inclusive, com as normas acessíveis. Por quê? Teremos que fazer um estudo em função até mesmo da altura da arquibancada, né? Porque ela é um pouco fora da escala que a gente teria para uma pessoa com alguma deficiência descer. Isso, inclusive, já foi motivo de conversa lá na secretaria, não é? Já existe um prévio estudo para isso e apenas eu preciso de um limite, porque eu me lembro que o projeto dele tem um camarim que era no lugar daquele camarimzinho que existia lá em frente à Arena Capi. Então, eu não sei, realmente, foi o que eu argumentei, inclusive, ontem. Eu falei sobre isso também, auxiliadora, que deveríamos sentar, conversar todos os interessados para que a gente chegasse a uma conclusão. Né? Então, o que eu penso? Né? Apenas para que eu pudesse ter o limite de área de cada um, sem eu saber onde estão aplicados os dispositivos projetuais deles, eu não tenho como dimensionar se estou ultrapassando a área para o Espaço Capi, se não estou. É isso que está faltando. Isso é muito rápido. Chegando para mim, isso é rapidíssimo, eu vou delinear e saber rapidamente o que vai acontecer. Outra coisa que tem que ser conversada é a questão do estacionamento. Quem pede esse estacionamento é um vereador. Certo? E hoje vocês estão, inclusive, assistindo lá, não é? A questão de foi liberado um uso para estacionamento que muito me preocupa. Não é? Porque a gente já sabe que, possivelmente, alguém tem interesse nisso e, daqui a pouco, quer avançar para botar vaga. Eu não acho, acho eu que não seria ter nenhuma vaga, porque a área do Alberto Sampaio, pelo menos da arena até a curva, deveria ser uma área tratada com esses dois dispositivos, que faça a Praça da Bíblia e que a gente tenha o posicionamento da Arena Capi. E atendendo aí, quer dizer, a gente vai ter que revitalizar a arena no sentido de ela estar adequada à questão da acessibilidade. Não sei se vocês estão compreendendo, não é dificuldade, tá? É uma construção verticalizada em função de seus patamares,
não é? E eu tenho que botar uma rampa. Não é uma coisa muito fácil. Mas eu já tive dando uma estudada, talvez lateralmente, a gente possa chegar lá na parte superior, mas temos alguma dificuldade de descer com essa pessoa. Ou realmente adequar a parte térrea, onde sempre a gente adota esse critério para que as pessoas com dificuldade de locomoção possam se alojar. Enfim, não é? Eu estou nessa situação, gostaria muito de já ter trazido alguma coisa para vocês, mas fiquei amarrado. Quero que você me perdoe, mas não foi por falta de tentativa. Tá? Várias vezes, inclusive, eu estive na semana passada com o dito arquiteto que fez. Eu falei, rapaz, eu preciso do CAD, eu preciso da implantação do projeto para que eu possa definir com os outros participantes. Não, já mandei para você, não mandou nada para mim. Eu já olhei no e-mail, já olhei tudo. Então eu vou mandar de novo. Mandar de novo, que também não mandou. Estou acreditando que talvez ele não tenha. Então, acho que a sua premissa da reunião é o correto, certo? Porque aí, via conselho, a gente força uma reunião mais robusta, né? Um pouco mais severa, e a gente consegue delinear isso com mais rapidez. De nossa parte, vocês podem contar que, quando existir esses dados em nossa mão, imediatamente nós vamos entregar a vocês a proposta. Tá? Auxiliadora, só uma pergunta. Você recebeu um bookzinho que eu mandei ontem? Ontem, eu estava fora de campo num seminário. E aí eu não estava... Eu mandei um book com todos os projetos que nós fizemos para você ter isso lá como informação, tá? Mandei te entregar. Ok? Amanhã eu vejo. Tá, ok. Gente, então, pessoal, é isso, a situação é essa. Agora, eu repito, se a gente não tiver uma ação um pouco mais severa, a gente está vendo aí, hoje eu tenho tido até outras requisições que a gente fica sempre numa saia justa. Que às vezes vem alguém falando assim, o prefeito pediu. Eu nunca digo não, mas também não digo sim. Porque o prefeito pedir, ele sabe o telefone, sabe meu telefone, ele sempre pediu diretamente. Mas tem gente que chega, não, o prefeito pediu. Eu vou dar um exemplo, tá? Aquela praça em frente à Secretaria de Educação, não é? Existe ali uma proposta para eles ocuparem aquela praça, sendo uma parceria de eles cuidarem da praça e poderem usar a praça. Eu quero levar isso a Vladimir para perguntar a ele se ele quer que seja assim, porque eu acho isso um problema. Deu a um, vai ter que dar a tudo. Né? Então, e aquele quiosque lá já abusou do tamanho da boa vontade dele. Enfim, rapaz, assim. Eles agora estão querendo fazer tudo a céu aberto. Eu acabei de receber um ofício hoje solicitando para fazer um evento evangélico ali no estacionamento do Teatro do Trianon. Entendeu? É assim. Então, eu fico como aquela que peita e que não deixa. Entendeu? Inclusive, não sei se vocês têm essa lembrança, a Praça da Bíblia é a praça em frente à Secretaria de Educação. Exatamente. Então, eu acho que tinha que ser feito lá, em frente à Secretaria, não é? Como sempre existiu a Praça da Bíblia. Mas não sei por que razão isso foi lá para o Roberto Sampaio. Quer dizer, a gente cada vez mais vai dilapidando aquele espaço, não é? Que daqui a pouco ele só serve para serviço, não serve para lazer, não serve para mais nada. Não é? Confesso a vocês que é uma tristeza para mim eu ver aquele parque como ele está e como ele está sendo programado de certa forma. Tá? Então, precisamos, então, ter uma atitude um pouco mais severa, já tinha até comentado isso, não sei se vocês se lembram da outra reunião que eu estive com vocês, não é? E acho que o caminho é esse aí. Convoca
e vamos sentar para discutir o assunto e verificar realmente como é que isso pode ser equacionado entre as partes. E eu acho que, se puder ainda fazer um movimento para não ter o estacionamento, e a gente conseguir recuperar aquela ponta com áreas de ali, com brinquedos infantis, com áreas ajardinadas, arborização, recuperar um pouco daquilo que perdemos, tá? Seria o ideal. Mas, às vezes, não é tudo que a gente pensa que é feito, não é tudo que a gente pensa que é aceito, né? Então, a coisa é nesse patamar. Então, olha só, pela ordem de inscrição para fala no chat, primeiro a se inscrever foi Edmilson Mota. Pode falar? Pode. Boa noite a todos, boa noite ao Cláudio. Boa noite. Então, Cláudio, eu queria primeiro fazer uma pontuação, né, a partir da sua fala, porque, inclusive, na última reunião, eu trouxe a minha preocupação com relação à área, né? Eu, como geógrafo, né, a gente tem uma preocupação com o espaço, e você já bem se posicionou aí como você pensa de devolver o que é possível ali a partir do que sobrou. Então, assim, eu já tenho um posicionamento muito ostensivo com relação a ser, assim, inadmissível, tá? Até enquanto foi esse imbróglio de camelódromo, ficou ali aquela área coberta, que a gente sabe que, enquanto espaço, né, era uma coisa absurda. Mas resolveu esse problema do camelódromo e, imediatamente, os agentes eles aparecem, né? Já se transformou no outro dia no estacionamento. Alguém autorizou, né? E a gente sabe, e aí eu me coloco também, eu faço o exercício de sempre me colocar também no lugar de quem está na gestão, tanto você quanto a auxiliadora, né? A gente faz exercício assim, porque a pressão sobre o prefeito ela é natural, né? Os agentes sempre buscando, né? E os seus cabos eleitorais do berço do protestantismo, né? Que vão lá buscar esses espaços. Até aí tudo bem, as pessoas podem disputar, mas até que ponto a gente também pode, enquanto conselho, enquanto gestão pública, resistir, porque o que eu estou vendo aí é um fatiamento de imediato privado, você transformar um centro da cidade, que já é complicado de lazer, no estacionamento, né? E até que ponto você tem autonomia, e até que ponto o prefeito também quer comprar a ideia de devolver o possível para o centro ali, né? Porque quando fala área Capi e o estacionamento, eu até gostaria de ver, na próxima reunião, uma planta que a gente pudesse visualizar tudo, porque, né, a gente trabalha com planta, né? Então, porque ter a Praça da Bíblia me parece assim, que é privatizar. Por que só Praça da Bíblia, né? Pode ser praça com outras funções. A praça não tem que ser só da Bíblia e só para aquele público, aquela finalidade, né? Então, acho que essa é uma discussão que ela precisa de ser feita num debate maior, que esses agentes aí apareçam na reunião, né? Ou que não só vá lá e fala com o prefeito, eu quero a praça, eu quero aquele pedaço, eu quero aquele outro pedaço. Aí vai, né? E a coisa acontece assim instantaneamente, entendeu? Então, por que eu estou colocando isso? Porque, se realmente houver um debate e que as partes sejam ouvidas, chegar num consenso e mostrar quais são os caminhos que pode ser feito, pode-se construir uma via legal. Agora, se não for por uma via assim do debate e de cada um mostrar sua demanda, a gente sabe o caminho que vai ser, né? Que se fatia, vai virar um estacionamento. Eu nem quero trazer aqui agora porque eu sou contra estacionamento, ali no lugar de estacionamento. A gente tem que ter um entendimento de cidade com o parque, o espaço que a gente tem. Então, assim, eu acho que tem muitas demandas e a gente tem que pensar a coisa também a médio e a longo prazo. Aquilo que hoje está na gestão, amanhã vai ser em outra gestão, como que esse lugar ele consegue se manter de pé, né? Porque o projeto inicial ele tinha uma função e foi passando o tempo, a gente foi vendo que foi ocupando com outras coisas. Sempre que há um espaço, né? Se completa com alguma coisa provisoriamente. Então, assim, que medida quer fazer um debate sério sobre isso, né?
Porque tem a demanda pela fundação, para devolver o espaço da cultura. A cultura quer, mas eu acho que é mais do que isso, não é só a cultura querer, né? O espaço, ele é da cidade. A Bíblia quer, o estacionamento quer. O que é possível? Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser o ponto de partida, né, é que ali não dá para você fazer um espaço privativo de estacionamento e, no segundo dimensão, um espaço da Bíblia. A Bíblia pode ocupar com as suas funções um evento, como a Praça do Salvador. Não tem a marcha para Jesus? Não ocupa lá? Mas não é só a marcha para Jesus. Lá acontecem shows dos mais diferentes. Então, acho que essa discussão ela é necessária, né? Que função a gente quer para aquele espaço ali? E algumas coisas a gente já tem que ter como ponto de partida que não dá para ser. Você ter ali um telhado de zinco, né, para estacionamento. Esse é o primeiro ponto. O que é possível recuperar daquela área ali? Porque eu estava olhando essa semana, ela vai até cá embaixo na ponta, não é isso? Onde tem umas esculturas, acho que é um chafariz, acho que é algo assim, né? E é por aí, entendeu? O meu posicionamento é esse. E aí eu queria saber, eu não preciso de me responder agora, nem você, nem a auxiliadora, não quero, acho que nem cabe a resposta aqui, mas em que medida também quem tem, para além de ouvir as partes, o poder de deliberar? A Secretaria de Planejamento, na qual você está, em que medida que o prefeito também tem um estreitamento e tem o que decidir vai ser feito? São questões assim que eu sei que são delicadas, sabe, Cláudio? Eu sei que não são, nem preciso de me responder aqui, entendeu? Mas você sabe, como gestor, que vai passar por esses filtros. Tá? Essa é a minha fala. Edmilson, obrigado pela contribuição. Só para esclarecer. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós somos os últimos a saber. Sei. Né? Eu fiquei sabedor desse assunto quando ele veio pronto, basicamente as imagens. Tá? E realmente questionei e questiono, porque acho eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como está hoje, pelas imagens, pensado, eu acho que, por exemplo, vamos fazer um espetáculo ali. Não é? Você tem as pessoas sentadas na arena, mas você tem todo um staff fora da arena para a apresentação. Não é isso? Onde eu colocaria isso? Essa é a pergunta. Exato. Né? Eu não tenho um palco. Uhum. Né? E se tem um palco que talvez não esteja dimensionado para a dimensão daquela arena. Tá? Então, é isso que me preocupa. Por quê? Podemos ter muita coisa e não atender a nada. Isso aí. De maneira acomodada. Quanto à questão da cobertura, eu vou dar uma boa notícia. Aquela cobertura tem dias contados. Por quê? Aquela cobertura, foi uma proposta minha, porque o Solar dos Airizes é feita uma parceria com uma empresa do Porto que presta serviço no Porto do Açu, e eles vão recuperar o casarão lá. Mas o IPHAN exige que, para você recuperar uma obra daquele tipo, você tem que cobrir. Então, eu dei a ideia ao prefeito da gente aproveitar aquela estrutura que está ali, não é? Com muito menos custo. Claro que vai haver algum custo, que os pilares não são da altura lá do edifício, do prédio lá do Airis, vai ter que ter uma base de concreto, mas 70%, 80% é aproveitável daquela cobertura para lá. Que já é o movimento, para mim, esse assunto, eu já tratei desse assunto há uns 4 ou 5 meses atrás, inclusive fomos, eu, o prefeito e o procurador, conversar com o Ministério Público sobre a questão dos Airis. E eu já dei essa alternativa e essa solução. Infelizmente, porque depende de outra secretaria, tá? Não estou aqui culpando ninguém, mas está na inércia. Não tira e nem dá solução, você está entendendo? Quer dizer, aí a gente começa a ficar enfraquecido do nosso debate interno mesmo, porque você internamente debate, fala, você age, daqui a pouco aquilo serena, está entendendo? Então, eu acho que, na verdade, não podemos desistir. Eu também
sou participante desse movimento, tá? Que, para mim, é o que eu já disse antes, o máximo que pudesse ser feito sem essas coisas, mantendo a Arena Capi, tendo uma área que devolvesse lá, mantém o lago, mantém equipamentos para infantis, pode ter até academia de ginástica para terceira idade, pista de caminhada, enfim, o lazer de um parque, né, que nós perdemos anteriormente. Inclusive, retirar aquela curva. Entendeu? Unir novamente até lá as cascatas lá na frente, para que nós perdemos com aquela curva ali. E hoje nós estamos realmente na contramão. Por quê? Enquanto nós estamos aí no mundo real, onde o automóvel tem que sair do ar o máximo possível, nós estamos privilegiando o automóvel e tirando o prestígio das pessoas usarem um espaço de lazer. Então, está na contramão, está entendendo? Então, eu acho que o movimento tem que ser um movimento um pouco mais direcionado, mais direto, tá? E a gente tentar ou demover essa ideia, eu acho até que tem que partir para o todo primeiro. Demover a ideia de não ter, tentar fazer que o prefeito entenda que não tem, aquilo ali não é pertinente, está entendendo? E recuperar esse espaço para a cidade a nível de um parque ideal para as pessoas frequentarem. Pela ordem de inscrição, próximo é Marcelo Sampaio. Mais uma vez, boa noite a todos. Cláudio Valadares, parabéns aí por você. Quando eu fui presidente, eu convidei, você veio todas as vezes, agora a auxiliadora na presidência o convidou, você esteve aqui, mais uma vez, esteve aqui. E, melhor ainda, com essas suas opiniões coerentes, se posicionando como você sempre se posicionou contra. Eu, particularmente, acho Praça da Bíblia um verdadeiro horror e um verdadeiro terror, porque evangélicos pagam impostos, católicos pagam impostos, candomblecistas pagam impostos, umbandistas pagam impostos, agnósticos pagam impostos, ateus pagam impostos. Não existe essa história de uma praça pública virar Praça da Bíblia. Então, realmente, eu acho isso um horror, mas um horror mesmo. Eu coloco lá numa escala altíssima de horror uma Praça da Bíblia. E, com certeza, aquela em frente à atual Secretaria Municipal de Educação, ela é muito menos visível, ela não tem o movimento, a centralidade que o Parque Alberto Sampaio possui, e é por isso que eles estão querendo aquele espaço. Então, deixar bem claro isso aí, eu já sabia dessa sua opinião, foi bom que você confirmou, acho você excelente, porque você fala o que pensa, e isso é raro, raríssimo nos dias atuais. Então, e dizer que o Concultura, não sou mais o atual presidente, agora é auxiliadora Freixo, mas continuo conselheiro titular, eu, aqui no Concultura, vou ser sempre uma voz e uma presença contrária a essa excrescência. Como eu considero o carnaval fora de época uma excrescência, eu considero Praça da Bíblia em um espaço público outra excrescência. Isso aí, para mim, não tem o menor fundamento. E me coloco, e tenho certeza que falo em nome de muitos conselheiros pares aqui meus, tanto do poder público como da sociedade civil, à sua inteira disposição para, nesta luta, a gente tentar garantir um espaço, porque o Espaço Capi, ele seria até pelo homenageado, né? Que eu conheci Capi, fiz teatro com ele, tem tudo a ver com essa coisa multifacetada, ou seja, uma coisa que é de todos e acaba não sendo de ninguém por ser de todos. Então, isso aí é muito importante. Parabéns aí de tirar a cobertura lá, que também empobrece o visual daquele espaço. Então, eu continuo nesta trincheira de luta. Não Praça da Bíblia no Parque Alberto Sampaio. Perfeito. Fabrício Simões. Bom, primeiro eu quero só corroborar, né, com o Edmilson, Marcelo, com o Cláudio. Fico muito feliz, Cláudio, como sempre, com a sua visão.
Não existe, desculpa, gente, não existe a Praça da Bíblia. E sim, vai ter uma igreja ao céu aberto, pago com dinheiro público. Isso é o ponto de partida. Porque uma Praça da Bíblia já existe. Um monumento em frente à educação. Recupere aquele monumento e lá já está a Praça da Bíblia, que é da época que podia ter feito aquilo. Agora, ter um espaço público para uma única religião fazer o seu ato de fé, gente, desculpa, abre uma igreja. A igreja pode ser aberta por nós, poder público, pelo prefeito. É da população. Né? Então, para mim, sempre foi um não. Apesar de ser cristão, católico, mas sou contra qualquer espaço público para uma única religião. Cada religião tem que ter o seu espaço, comprar o seu terreno, juntar o seu dinheirinho e faça onde quiser. Agora, utilizar uma praça para isso, só para ele, e lá, eu me lembro muito bem do Parque Alberto Sampaio, a importância histórica que ele tem para a comunidade. Lembro quando tinha um lago, que eu já brinquei várias vezes lá. Realmente, o Espaço Capi, junto com um parque funcionando, é muito mais plural e muito mais útil, até mesmo para diminuirmos a violência da cidade, atrair a população de volta para o centro da cidade. Tem muito mais a ganhar do que simplesmente ter um estacionamento ou uma praça da Bíblia. E qualquer coisa, estou à disposição de todos. Alexandre Ferran. Boa noite, gente. Eu não vou abrir minha câmera porque eu vou poupar vocês. Eu estou muito gripado e estou com a cara péssima, enfim. Eu entrei nessa reunião hoje exclusivamente por conta dessa pauta e me sinto contempladíssimo pela primeira fala aí do senhor Cláudio Valadares. Eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que é difícil da gente pensar, imaginar um espaço em que aconteça um espaço conhecendo o artista que foi Capi, com o nome, né, de Capi, um espaço Capi, do lado de uma praça da Bíblia e de um estacionamento. É impensável, imagino, para o senhor colocar isso tudo no papel ou no computador, seja o que for, né, planejar isso tudo. Então, é inadmissível que a gente aceite uma coisa dessa. Eu achava, até a minha última atualização, achava que era só a Praça da Bíblia e o Espaço Capi, mas agora ainda entrou o estacionamento, né? Esse prefeito chega a ser engraçado, né? Porque ele consegue fatiar, né, o espaço em 3, atendendo a 3, atendendo ao comércio, aos religiosos e aos artistas. Está na cara que isso é uma jogada eleitoreira, né? Então, assim, fica difícil, e aí eu gostei das colocações, das questões que o Edmilson colocou aqui no final, porque como que é isso, né? Está decidido? Quem que decide isso? A gente ainda tem como argumentar como é que o Marcelo falou? Discrepância? Não, como é que foi? Porque realmente eu penso... Excrescência. Entende? A gente ainda pode contestar esse ato, porque, gente, é uma questão lógica. A auxiliadora colocou aqui que vocês estão pensando num programa de para aquele espaço Capi, né? Você conseguiria me dizer aqui, em linhas gerais, que programas são esses? Porque, assim, dependendo do programa, consegue acontecer em dia de culto na igreja, né? A não ser que façam, o senhor Cláudio construa uma parede aí com acústica,
Porque quem mora do lado de uma igreja, num quarteirão de uma igreja, sabe como é que é conviver com o culto do lado. Não tem condição nenhuma de se realizar uma atividade artística do lado de um evento religioso desse. Então, assim, a gente está debatendo uma coisa que não tem sentido algum, entende? Então, assim, eu quero me colocar aqui também em disposição aí para essa luta, porque a gente precisa travar essa luta, porque isso é um descabimento, entendeu? Então, eu acho que Capi deve estar se revirando do túmulo se ele soubesse de uma coisa dessa, entendeu? Não, ele vai se sentir desonrado de fazer um espaço daquele, transformar um espaço daquele, um puxadinho desse e colocar o nome dele. Olha só. Sim, Alcedora. Silvinha está aí? Não, Silvinha não. Porque Silvinha tem o que nós entregamos ao doutor Cláudio a concepção, né, de cultura para aquele espaço, para que na hora da reforma, né, esses aspectos de projetos, de programas de cultura possam estar contemplados no espaço da Arena Capi, né? Então, isso é uma luta que já vem de há muito tempo, não é de agora, é de há muito tempo. Eu sempre me coloquei contrária a esta questão de Praça da Bíblia ali, né? A assessoria técnica do governo, ela tem exatamente esta competência de fazer os projetos técnicos, de encaminhar as propostas, né, para que as secretarias afins possam estar dialogando e contemplando aquelas demandas. Agora, foge, que eu não sabia, fiquei sabendo quando nós fomos entregar ao doutor Cláudio, né, a concepção arquitetônica da reforma em si, da Arena Capi, dos espaços necessários, camarins, uma série de coisas. Eu fiquei sabendo que quem estava fazendo o projeto não era o planejamento, mas era uma outra secretaria, né? Junto aí com o pessoal que está pleiteando aí esse espaço para a Praça da Bíblia. Então, a competência da decisão final não é nossa. O caminho da luta é nossa, né? E a minha posição sempre foi essa. E o governo inteiro sabe, eu sou contra, terminantemente contra, até porque aquele espaço do Parque Alberto Sampaio é um espaço concebido, projetado através de um concurso, onde aquele projeto foi o premiado, foi o vencedor. Então, tem aí todo um aspecto respeitoso com um processo que foi assim, democrático, né? E com os segmentos que estão envolvidos ali. Então, essa é a minha posição, e todo mundo sabe, inclusive o próprio prefeito. Eu falei, não conte comigo para defender, porque eu vou estar contra. Então, a gente sempre trabalha assim, com muita transparência diante das ideias, porque a nossa passagem pela vida pública, se vocês pesquisarem, nunca foi por projetos pessoais. Por acaso, eu passei pela Câmara porque precisava de mulheres, então falaram, não, tem que se candidatar, porque precisa de mulheres, né? Então eu fui, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Quando eu passo pela vida pública, desde a minha sala de aula, a minha postura é pela causa. E a causa que eu acredito em relação àquele espaço não é esta que está se colocando, né? Agora, nós não temos poder de decisão. Nós temos poder, sim, de opinar, de dizer não conta comigo para defender porque eu sou contra, e pronto. Apresentar o projeto, olha, o nosso projeto é esse,
é isso aqui que tem que ser contemplado dentro da Arena Capi, nós somos contra fatiar, enfim, tudo isso. Isso nos compete, enquanto assessoria técnica, tá? Mas enquanto poder de decisão, o poder de decisão maior não está conosco, porque não fomos nem nós que fomos eleitos para isso. Né? Os destinos da cidade são colocados aí, e a gente tem que reconhecer aqui que está tendo um avanço muito grande, tem esses atropelos, né? Esses percalços, porque a gente sabe que a pressão, como Edmilson falou aí, a pressão em cima do gestor público pelas diferentes vertentes, né? O comércio, etc. e tal, o segmento evangélico, enfim. Eu, por exemplo, com a diocese, eu me resolvo. Que eu chego lá e ponho as normas e os critérios e CPI, né? Os eventos tradicionais de cunho católico são aqueles e ponto, acabou. São os que são reconhecidos. Então, esse poder aí não é nosso. A nossa ação é no caminho do diálogo, do posicionamento pelo sim, pelo não, por apresentar projetos, né? Mas não é de decidir se vai continuar o projeto da praça ou se não vai. E esse conselho também, né, ele tem essa prerrogativa da gente trazer esses assuntos como estão acontecendo, que estão acontecendo no setor cultural, e para a gente discutir. E aqui é um espaço democrático e vence a maioria. O que for decidido, nós vamos encaminhar. É o que nos cabe fazer enquanto presidente do Copan e enquanto presidente da Fundação, representando a Fundação no Copan. Essa é a posição muito clara ao longo da nossa vida, né? A gente está aqui pela causa. O que a gente puder conciliar para dar certo, a gente vai fazer. Agora, a decisão não nos compete. Tanto eu como o doutor Cláudio estamos aqui tecnicamente. Perfeito. Com assessoramento técnico. E político, né? Porque quando a gente coloca a posição nossa, enquanto secretários, a gente está fazendo uma posição política também. Claro. Nesse caso, tanto eu como o doutor Cláudio somos contrário à efetivação desse projeto. Agora, não nos compete decidir. Compete-nos encaminhar, dialogar, conversar exauridamente, né? Que é o que a gente tem feito. Agora, fora disso, a gente não tem campo de ação maior do que esse. Tá bom? Edmilson Mota. Então, como, né, cada parte que já colocou, né, inclusive, ouvir a auxiliadora já traz alguns elementos que eu acho que dá para a gente pensar no encaminhamento sobre isso, e com o que o Cláudio traz também da gestão, é o seguinte, nós, enquanto conselheiros, né, esse conselho aqui, que é da cultura, é um dos segmentos da gestão municipal. Pode solicitar, né, aí o conselho. Eu acho assim, o diálogo é fundamental para a gente não fazer juízo de valor, né? Até porque a estrutura é essa. Eu acho que o prefeito ele tem, né, as secretarias com seus conselhos que funcionam pelo ouvir também os conselhos, porque os conselhos são partes, né, aí os segmentos que representam. Posto isso, eu acho importante, o segundo passo já para o encaminhamento sobre essa questão, só quero dar uma sugestão, é de trazer para uma reunião, para um diálogo, essas partes que têm os interesses, os seus interesses, né? É justo essa disputa pelo espaço da cidade, né? A Bíblia querer sua parte, outro querer, etc. e tal, mas em que medida, que cidade que nós estamos pensando? Eu acho que esse diálogo ele é necessário ser delineado lá, né? Num debate. E aí, não preciso me responder agora também, auxiliadora, mas essa mediação aí de vocês da gestão é se o prefeito está disposto a participar e a ouvir as partes, porque, né, cada um de nós aqui já temos um posicionamento, foi bem colocado aqui, mas vai ter outras partes também que vão colocar suas questões. Agora, qual é o consenso, né? E o consenso ele não vai agradar todo mundo,
porque a gente sabe que tem interesses aí mais privados, né? Um estacionamento, por exemplo, mas eu acho que, para a gente não ficar enxugando gelo, né, para a gente também não sentir assim, que a gente vai discutir e não vai chegar a lugar nenhum, se o prefeito se ele tem esse perfil de ouvir o conselho, né, e caminhar. Que é isso que eu gostaria, que no próximo encontro já fosse nesse sentido, uma coisa mais já de resolução. Não sei se é possível. Deixa eu dar uma ideia aqui que, conversando, as coisas vão surgindo. Eu acho o seguinte, eu vou continuar a insistir amanhã mesmo, tá? De eu tentar arrecadar esse projeto de implantação. E vou tentar propor que o espaço seja dividido em duas partes só. A parte lá, quer dizer, esse pode ser até um plano B. Plano A é tudo. Plano B, bom, se não formos felizes no tudo, tá? Nós vamos partir para o plano B. Plano B seriam duas partes. Eu pegaria a área do estacionamento, eliminaria e recuaria com a proposta da Praça da Bíblia para este pedaço. Em contrapartida, sobraria área para a Arena Capi ter o seu programa definido. Bom, isso é um pensamento que me veio agora aqui, tá? Acho que a proposta número 1, plano A, é a gente conseguir tudo. Não deu para conseguir tudo, então, plano B é esse aí, né? E, no fundo, sobre o que você falou, Edmilson, do prefeito, o prefeito é muito objetivo. Se a gente levar isso materializado para ele e defender com ele, tá? Que isso é uma coisa de importância para o município, e, além disso, pode até politicamente, não é, auxiliadora, não ser uma coisa boa para ele, né? Através de inúmeras críticas que podem existir, eu acredito que haja um diálogo. Está entendendo? Eu acredito que possa ter um diálogo. Ele escuta sim. Agora, o que está acontecendo nessa pressão, porque a gente deve saber que deve estar fazendo uma pressão muito grande mesmo, né? Inclusive, a bancada evangélica, vamos falar o termo politicamente, inclusive a bancada evangélica na Câmara, ela é muito potente, né? Eles elegem mesmo para defender os ideais deles, né? É muito potente, assim como agora, no governo federal, por exemplo, o presidente teve que retirar vários secretários, inclusive a de esporte, porque o povo elegeu o Centrão. Então, a pressão política, que a gente sabe que os gestores não vivem só... a pressão política é muito, muito forte, né? Aqui em Campos, nós temos uma Câmara com essa postura que todo mundo está sabendo. E aí, o gestor precisa transitar nesse processo, né, Edmilson? Edmilson sabe muito bem disso. Tem que transitar para dialogar. Então, eu acho que o caminho é esse diálogo mesmo, né? E que a gente vai tentar. Porque a pressão também passa pelo campo político, que aí eu não tenho como dizer aqui, né? Mas que o prefeito é um cara que quer fazer desse município um município saudável, isso aí a gente não tem dúvida. Pela ordem de inscrição, Pedro. Boa noite a todos. As falas aí foram muito bem colocadas e eu vou falar como cidadão e como artista agora. Eu cresci ao lado aí do antigo Jardim de Alá, eu joguei bola, eu pulei nesse valão na minha época de criança, corri, brinquei, fiz piquenique aí, minha mãe levava a gente, tudo isso. Inaugurei a Praça Capi Roberto Sampaio, em 1987, Arena quando subi. E, como artista, eu falo que a gente não pode estar fragmentado. Eu acho que toda a classe artística tem que se unir em prol dessa... O Sr. Valadares falou aí de unificar aquela curva, eu acho perfeito, né? Tudo perfeito. Se eu tivesse que denominar alguma coisa aí, seria o celeiro cultural que falta em nossa cidade.
para que todas as vertentes estejam ali trabalhando ao mesmo tempo. Dança, teatro, grafite, entendeu? Todo mundo junto, unificado. Então, eu acho que aqui, pelo conselho nosso, cultura, e pelo o que a gente está querendo, é não ser fragmentado. Então, todos nós artistas, seja ele da qual forma que for, quer da cidade, quer de Guarulhos, quer da Baixada, é campus, é a cultura nossa que precisa estar viva, entendeu? Ela hoje começa a viver, ela hoje começa a tomar um rumo diferente, estava adormecida, bem adormecida mesmo, e a gente está voltando a pulsar na cidade culturalmente. Então, a fala de Edmilson, de São Valadares, já se completam muito, entendeu? A gente tem que se unificar em prol de que a cultura não morra, não faleça. Cristo não veio com dogma, ele não pregou em praça, ele foi em todos os lugares que era necessário. Como artista, como cidadão, estou falando. Fabrício. Só para lembrar, Cláudio, eu acho assim, dividir a praça muito ruim, porque está meio a meio. Eu acho que não só a Arena Capim, mas o Parque Alberto Sampaio é um parque que pulsa cultura e lazer. É uma praça que pode ser ocupada com feiras do nosso pessoal criativo, do artesanato local, com nossas torceiras, com suas barracas. Olha quanta coisa a cidade ganha, né? Porque toda cidade histórica, né, nós temos esses locais, e aqui em Campos nós não temos. Olha uma implantação para isso. E caso houvesse a obrigação de ter, né, uma parte da Bíblia, que ela fosse metade da metade da metade, porque ela é só um complemento, ela não é o principal. Acho que o principal é a população e a cultura dessa população. Só para acrescentar o que você está falando, Fabrício, quando a gente fez o projeto lá, aquela parte que está próxima à Rua Gil de Góes era exatamente o que você falou. Era a Praça do Artesanato, era a Praça do Mãos de Campos, não é? Ali naquele setor onde hoje é o estacionamento. Então, já tem um estacionamento, já foi consumido uma área para estacionamento. Para que outra? Inclusive, não é? Há pensamentos futuros em que o mercado não vai ter a real função que ele tem hoje. Ele vai ser revitalizado com outros parâmetros. Não é? Aquela cobertura vai sair dali, aquela feira vai sair dali, é proposta nossa. Então, é uma proposta que não tem muita resistência. Tá? Então, acho que isso aí podia, de pronto, né? Eu vou tentar desaparecer com essa ideia, e tentar ver se a gente consegue apresentar alguma coisa que seja voltado até mesmo para as funções originais da praça. Outra coisa que me veio na cabeça, para contribuir, é o seguinte, Marcelo, quantas entidades participam do Concultura hoje? Cadeiras da sociedade civil são 12, mas cada cadeira tem vários grupos, várias... Não, são 12, quer dizer, cadeiras. Assim, titular e suplente ocupam uma cadeira. Então, são 12, mas, por exemplo, teatro, todos os grupos de teatro, cultura popular, as agremiações carnavalescas, os grupos de dança, das quadrilhas juninas, dança, por exemplo, todas as companhias, todas as escolas de dança. Você acha difícil a gente partir para apanhar assinaturas? Não, eu acho, inclusive, foi sugerido por mim numa reunião, acho que na penúltima reunião, que a gente fizesse um movimento de ocupação ali naquele espaço para mostrarmos que queremos usá-lo, que queremos torná-lo um lugar interessante para toda a população campista. Eu acho muito viável, Cláudio. Então, acho que seria um caminho, né? Eu acho que o primeiro momento seria a gente levar, né, o que está acontecendo aqui nessa reunião, em que o assunto está pautado, para o prefeito. Vamos tentar levar para o prefeito, tentar agendar com ele uma reunião, né,
onde as partes, vamos pedir a ele o diálogo, para que todas as partes possam ser ouvidas, inclusive nós, né? E aí, a partir desse momento, aí sim já se colocariam outras ações, tá? Perfeito. Inclusive, eu me comprometo, daquilo que for decidido aqui, a gente encaminhar logo, como presidente do Copan e presidente da Fundação, para o prefeito, solicitando esse diálogo. E que não seja um diálogo só com a gente, não só com o Copan, não, mas um diálogo com as outras partes interessadas também, Claro. né? Para que a gente possa também, inclusive, no meu entendimento, dessa forma, a gente dizer para eles, olha, o prefeito não pode decidir sozinho em relação só ao que vocês querem, não, porque existe uma sociedade envolvida nisso tudo. Então, eu acho que a gente poderia fazer isso, sabe, Marcelo? A gente levar, eu sei que a gente já está com meio, sei lá, querendo reuniões já há algum tempo e não acontecendo, mas essa é uma situação bem difícil, bem complicada, e a gente tenta levar isso e fazer com que haja o agendamento dessa reunião, tá? Que a gente não consiga, talvez, se a gente não conseguir com o prefeito, pelo menos o vice-prefeito, o chefe de gabinete, para ser o porta-voz de tudo que vai ser ouvido, né? Se o prefeito tiver com dificuldade de agenda, mas vamos tentar com ele. E eu queria, Silvinha, eu acho que entrou aí, Silvinha entrou? Entrou. Foi quem que pediu para a gente falar um pouquinho sobre o projeto? Foi Alexandre Ferran. Foi Alexandre? Então, você poderia, Silvinha, dar uma pincelada naquele projeto que nós construímos e entregamos a doutor Cláudio em relação à ocupação cultural da Arena Capi? Sim. E aí, Silvinha, eu queria assim, pedir, depois que Silvinha der essa explanação rápida, uns 2 ou 3 minutos, Silvinha, no máximo, eu queria, o assunto não se tornar tão repetitivo, que a gente votasse uma finalização desse tema para que a gente possa prosseguir com outros e levar esse tema de acordo com os desdobramentos dele em relação ao que vocês forem propor aqui na reunião. Eu já fiz a minha proposta. Tudo bem, senadora, mas eu estou inscrito. Então, depois da Silvia, eu ainda estou inscrito sobre esse assunto, tá? Então, você fala... Então, Marcelo, eu acho que a gente já até falou sobre isso numa outra reunião. Mas... Para quem não esteve presente, Ferran não estava presente, e merece a nossa atenção especial. Então, olha só. A ideia que foi levada para Cláudio foi da construção de alguns quiosques, né? Que ele vai saber melhor do que a gente interpretar a ideia, à vontade, de que cada módulo desse servisse a uma determinada arte. Então, a gente teria um módulo que atendesse à dança, que tivesse ali o banheiro, que tivesse ali o espelho, que tivesse o lugar para guardar o material que fosse usado para dança. No outro módulo, de música, que fosse um módulo com revestimento acústico, que os instrumentos pudessem ser guardados ali, todo o material utilizado, tanto pelos alunos como pelos professores, estariam ali, nos seus módulos, tá? Isso porque a gente viu a impossibilidade de usar a cobertura, né, Cláudio? Aquela cobertura vai sair, que a primeira vontade nossa era aproveitar a cobertura, mas não é possível. Inclusive, a construção desses novos módulos, ela deve ficar atenta, deve atentar para a questão de que ali, quando chove, enche d'água, né? Então, tem que ser construído no nível mais alto para poder não ter esse problema de inundação dentro dos módulos. Tá? Então, seria música, dança, artes plásticas e artesanato, teatro
e arte circense. E mais o quê? Mais uma coisa, Cláudia? Aí eu não me lembro mais, mas é mais ou menos isso, tá? Os Eu acho que cultura popular, né? É. Isso aí. É. Pronto, Silvia? Acho que Silvia... Prontinho, já dei meu recado. Tá, é mais ou menos isso, tá, Alexandre? É mais ou menos isso. Marcelo? São de um espaço para desenvolver cultura, para fazer cultura, né? Tá bom? Marcelo, então, por favor. Eu vou minha última participação sobre esse assunto, que, aliás, fui eu que trouxe essa pauta, Cláudio. Só lembrando, auxiliadora, que esse assunto é tão delicado que, quando eu era presidente, nós fizemos 3 convites ao Vladimir para uma reunião, inclusive um na sua frente, presencialmente, lá na Avenida 15 de Novembro, no Carnaval, naqueles mini desfiles. Está bem lembrado ali no palanque oficial. E ele não fez, tomara que você consiga, porque realmente é um assunto muito delicado esse mesmo. Agora, Cláudio, eu sou realmente contra o fatiamento do Parque Alberto Sampaio. Sou realmente contra. Agora, mesmo se fosse a opção Z, porque eu acho que o nosso plano A é todo, como você bem colocou. Eu não gosto nem de usar plano B, porque o plano B está muito perto do A. Então, eu vou lá no Z. Plano Z, ou seja, esgotada todas as nossas lutas, todos os nossos esforços, eu acho que é menos pior para a arte e cultura do nosso município, se tivermos que fatiarmos com o estacionamento e não com a Praça da Bíblia. Não que eu defenda o estacionamento, mas entre fatiar, se não tiver solução, estivermos encostados na parede, ou não temos nada, ou teremos fatiado, eu acho menos pior com estacionamento, que pelo menos quem for assistir arte e cultura vai ter onde guardar o carro, do que Praça da Bíblia. Essa é a minha opinião. Ok. Mais alguém para falar sobre o assunto? Eu queria perguntar, qual que vai ser, então, que a auxiliadora já delineou aí um encaminhamento, qual que vai ser o próximo passo? Essa mediação, vocês vão solicitar um espaço na agenda do prefeito? Para esse diálogo comum entre as partes envolvidas, até para dar a ele uma certa condição mais confortável de estar dizendo para eles, não é só vocês que eu tenho que ouvir, eu estou ouvindo as outras partes e, entendeu? A gente tem que chegar a eu acho que por aí, eu acho que até dá a ele esse facilitador para, de uma forma, né, mais Sim, né, ele ter condições de encaminhar a situação. Eu acho que tem que caminhar essas duas coisas acontecendo nessa reunião, né? Uma fala que direciona, que mostra, né, quais são os possíveis, né, caminhos melhores de aproveitar o espaço com tudo isso que foi colocado aqui, e é claro que vai aparecer demanda de outros segmentos, né, mas uma coisa que o Cláudio já está acostumado a operar é levar também já a objetividade ali da planta do espaço, né, que o Cláudio entende bem disso. Porque agora eu acho necessário que esse conselho se faça ouvir também, entendeu? Eu gostaria que vocês, como secretário, não tomassem uma medida sem passar pelo debate, sabe? Por mais que vocês queiram, entendeu? Mas para que amanhã também não recaia sobre A ou B, sabe? Mas que seja uma coisa realmente que passe pelo menos por esse debate, que eu acho que tem outras partes também que vão querer se colocar. Porque se não se coloca, depois vão na cobrança também, que a gente sabe como é que os bastidores das coisas funcionam, né? É nesse sentido, tá, auxiliador? Acho que tem que pensar a esse próximo passo. Ok. Cíntia, então eu acho que poderia já encaminhar, né, gente? O que vocês acham? Concordo. Né? Sim. Então, ficaria decidido isso, que a gente vai buscar essa reunião para o entendimento, para que o prefeito possa ouvir todas as partes, né? E aí, então, a gente depois vê o que a gente vai dar continuidade ao processo.
Não é isso? Todos concordam? O silêncio significa concordância. Sim, sim, sim. Eu acho que nada impede também que a sociedade civil também se movimente, né, se manifeste. Eu mesmo vou começar a me movimentar junto com outros parceiros aí, vou criar aí uma discussão extra com cultura, né, para a gente poder também se mobilizar nesse sentido, que eu acho que uma pressão funciona muito também nesse caso. Olha, o Pedro escreveu coisas muito interessantes ali. Cíntia, você como secretária poderia até ler. Sim. Por último, que pudesse ter um repasse do estacionamento para a manutenção do espaço Capi e criar uma associação cultural para gerenciar o espaço. Interessante. Uma administração. Mas aí é manter estacionamento. Sabe o que eu acho também? Sabe o que é? Isso aí, no caso, manter o estacionamento. No plano Z, né? Falou. Uma Bíblia, seria estacionamento, espaço Oi, pode falar quem está falando? É Pedro? Pedro. A ideia que Marcelo falou. Em vez de ser espaço Capi, Bíblia, seria espaço Capi e o estacionamento. Eu vou na ideia. Comentando, é o plano Z que Marcelo falou. Podemos, então, passar para a próxima pauta, gente? Só a Cíntia, você, por favor, você e Ronaldo, elaborem para mim esse ofício o mais rápido possível, solicitando essa agenda, e, inclusive, no ofício, ter esse foco do diálogo para dar sustentação até ao próprio prefeito de uma decisão ouvindo todas as partes. Sim. Tá bom? Tá bom, então. Então, vamos passar para outra pauta. Então, nós temos como doutor Cláudio Valadares, se você quiser se eu queria apenas deixar uma última participação, que vocês tenham certeza que nós estamos envolvidos na ideia, vamos prosseguir, e que a partir de amanhã eu já vou tentar ver se eu aperto o pessoal lá para poder a gente ter esse material para poder dar andamento a isso, e na próxima reunião já ter, ou talvez até antes da gente ir ao prefeito, a gente ter já alguma coisa a nível de projeto para a gente conversar mais um pouco, tá? Doutor Cláudio, se quiser marcar a reunião com eles e me chamar, eu vou. Perfeito. A próxima reunião até, se for no caso, fazer lá na secretaria, lá tem mais recursos, tá? Tudo bem. Apresentar para vocês, seria um prazer receber vocês lá, tá bom? Tá bom. Agora, outra coisa, doutor Cláudio, que eu lembrei aqui agora, gente, me desculpe, mas eu lembrei aqui agora, é o seguinte, existe um discurso interno, né, muito forte que a gente ouve, é da parceria público-privado. Né? Existe aí um projeto, né, de amigos da cidade em que alguns empresários, alguns segmentos estão adotando praças, ou adotando reforma de creche, enfim, de acordo aí com o entendimento de cada um. Então, eu acho que a gente deveria também, né, em contraponto ao espaço, colocar o compromisso também da classe artística de estar promovendo eventos ali, né, para fazer a dinamização, para trazer essa vida, né, àquele espaço, não dependendo apenas do poder público, porque o poder público, nós temos muitos braços e poucas pernas, tá? Então, ficar só... Essa conversa é uma conversa que a gente tem ouvido, esse diálogo, tem ouvido insistentemente, que é preciso também que o público com o privado estejam fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Então, eu acho que a gente poderia pensar também nessa reunião, ou não sei, já colocar nesse ofício também, não sei,
pontuar isso, da importância de as representações, né, das cadeiras do Conselho, tudo se colocar como elemento atuante, né, nas questões dos projetos culturais ali também serem desenvolvidos, não apenas do poder público, entenderam? Mas eu acho que, auxiliadora, isso é no segundo momento. Que aí embola a coisa, entendeu? Não. Depois... Mas eu estou falando na hora, pode não ser nem no ofício, mas eu estou falando, Edilson, na hora do diálogo lá. Ah, sim. Entendeu? No diálogo. Isso. Eu acho importante, tá? No diálogo, sim. As universidades vencendo seus muros, indo para ali, fazer exposição de pesquisas que eles apresentam, sabe? A sociedade como um todo, fazer a utilização daquele espaço também. Entendeu? Gente, queria agradecer vocês mais uma vez aí esse convite. Conte comigo, tá? Uma boa noite para todos aí. A gente vai se falando, tá? Um abraço. Obrigada, boa noite, Cláudio. Um abraço. Pessoal, podemos seguir para o outro assunto de pauta? Podemos. Então, os 2 primeiros assuntos foram propostos pelo conselheiro Maurício Areias, desculpa. Ele não se encontra. A gente pode passar para o terceiro assunto? Eu acho extremamente deselegante a gente colocar em pauta um assunto que o conselheiro que propôs não está presente, mas aí... Eu acho que a gente pode transferir para outro dia, outra pauta, mas não tratar dele aqui com a ausência do conselheiro. Mas já foi transferido, para trazer como ponto de pauta que ele se comprometa, então, estar para falar do ponto de pauta, porque não faz sentido, é a segunda vez. Tá bom. Eu vou informá-lo sobre isso. Então, a gente pode passar para o terceiro assunto, já que o conselheiro que propôs o assunto está presente, que é o Fabrício. Oi, boa noite. Na última reunião, né, com a presença da vice-presidente, ficou acordado, né, pelo menos que está até registrado em ata, que seria convocado uma reunião entre a Fundação Cultural, os festeiros e um grupo da música para se reunir para ter um debate, uma conversa, né? Ficou acordado isso. Aí eu até sei que essa pauta veio de novo, né? Mas que seria marcado uma data, né, pela Fundação Cultural, para a gente poder juntar essas pessoas para uma reunião, discutirmos a importância, né, da pauta em si. Auxiliadora? Oi. Então, esse assunto a gente já trouxe aqui, mas é uma diretriz muito forte dentro da ação gerencial da Fundação, né, de que a gente esteja contemplando os artistas de acordo com as suas características, né, musicais, com a sua vertente musical. E nas quadrilhas, a gente tem feito isso. O forró, né? Apesar de que eles pedem uns outros segmentos também, como o piseiro, mas a gente tem contemplado o segmento específico dentro de cada projeto de evento que é desenvolvido, né? Então, tem alguns outros, mas é um número muito pequeno, muito pequeno. Eu pedi até, não sei se o Ronaldo fez, que fizesse um levantamento junto com a diretoria de eventos, para a gente trazer para aqui, por exemplo, na época do circuito de Arraiais, a quantidade de artistas do segmento de quadrilhas, né, dos grupos de forró, que foram contemplados. Eu acho que uns 3%, no máximo, é que fugiu um pouco, mas não fugiu tanto, porque o segmento era um segmento mais popular mesmo, né? Porque, às vezes, o festeiro,
o padre. Auxiliadora, ele disponibilizou essa planilha para mim, de repente eu posso encaminhar para o WhatsApp dos conselheiros. Então, porque é o mínimo, quando a gente atende, às vezes o festeiro lá fala, gente, esse rapaz desse conjunto é daqui, do distrito, do bairro, e a gente quer que ele toque aqui. Então, não custa nada a gente atender uma ou outra solicitação nesse sentido. Mas todos eles dentro do cadastro, todos eles, no máximo, eles têm que tocar, só podem tocar 2, 3 meses depois para poder fazer o rodízio dos grupos de música da cidade, para que não fique apenas um grupinho tocando, mas que a gente contemple grande parte daquelas pessoas que estão cadastradas no cadastro da fundação. Marcelo Sampaio. Não é sobre esse assunto, não. É que daqui a pouco vão entrar os assuntos gerais, e aí se eu não me engano, como eu estava final de bimestre, professor, aplicando prova, dando recuperação, preenchendo diário, eu não me atentei. Eu senti falta na nossa pauta de hoje de um assunto que na última reunião, conselheiros que estiveram conosco, né, na última reunião, vejam se eu estou enganado, a gente ficou de colocar na pauta a discussão sobre a gente voltar com reuniões presenciais ou mantivermos as reuniões online, ou uma terceira opção, que seria revezamento. Às terças-feiras, reuniões presenciais e aos sábados, as online. Isso aí, para mim, ficou conversado. Foi sim, e foi um lapso meu, que eu esqueci de colocar esse. Não, perfeito. Então, a gente pode abordar nos assuntos gerais. Sim, eu queria. Eu ia propor isso, lembrar isso, que a gente precisa trazer para aqui. Inclusive, eu ia colocar que eu estou sentindo muita falta de uma ou outra, pelo menos, reunião presencial. Né? A gente tem que se conhecer mais de perto, olhar no olho, conversar, sabe? Sim. Só nessa frieza do online. Ela facilita? Facilita. Mas a presencial também é muito importante. Então, auxiliadora, que tal você, caso concorde, você daqui a pouco abrir uma votação, que temos quórum ainda, reuniões continuam somente online, primeira opção, segunda opção, somente presenciais, e a terceira opção, alternando terças-feiras presenciais e sábados online, porque aí no sábado, final de semana, caso a pessoa não esteja em campus, ela teria uma possibilidade de participar da forma online. Geralmente, terça-feira, as pessoas estão aqui em campus porque estão trabalhando, né? Marcelo. Fala. Fran está escrito. Pode falar, Fran. Queridos, nem todos os conselheiros estão presentes aqui agora nessa reunião. Eu sugiro, já que o nosso grupo ele funciona só para os conselheiros, criar uma enquete lá com essas opções. Dessa maneira, a gente conseguiria obter as opiniões de todos os envolvidos. Concordo, bem. Mas bem tem uma questão, Fran, porque tem alguns conselheiros que não usam o WhatsApp. A gente poderia ver via e-mail, mas o WhatsApp não dá. Tudo bem. Se vai te dar mais trabalho, mas ótimo, se for possível. Assim, eu faria a enquete e enviaria por e-mail aqueles que não estão no grupo e contabilizaria. Acho que reduziria o nível de trabalho para você. Mas, se você quiser fazer tudo por e-mail, maravilhosa, parabéns. Mas colocar as opções lá, né? Sim. Eu estou inscrito, hein? Mas vai, para você. Só para facilitar. Eu concordo com a Fran, apesar que nós podemos decidir, porque tem quórum para isso, né? A gente pode utilizar tanto pelo WhatsApp, a maneira de fazer um questionário, lá eles só vão marcar, que é mais rápido, como também vai ser, em termos de votação, pelo Google Meet, né?
pelo Google. E eu ajudo você a fazer sem problema nenhum, que é somente quem vai votar é quem for o conselheiro. A gente pode juntar as duas formas. E eu acho que a gente tem que deliberar aqui o seguinte, que essa pesquisa que vai ser feita vai valer como votação oficial para a mudança ou preservação da forma com que as reuniões vão ser desenvolvidas, porque a gente tem que votar, né? Então, lá tem que ser voto, está escrito voto, entendeu? Para poder ser computado, e aqui naquilo que fosse ser, oh meu Deus, estou até meia, na pauta que Cíntia vai fazer, né? Ela registrar isso, que ficou decidido que vai ser assim e que vai ser computado como ata. Tá bom? Na ata, A gente tem quantas reuniões por mês, Marcelo? São 2. Mas só estou inscrito aqui, eu queria discordar. Eu queria discordar disso porque, primeiro, o WhatsApp não é oficial, as nossas reuniões são oficiais. Eu acho muito perigoso a gente abrir uma exceção para votação fora de reunião. Eu acho que uma das funções de qualquer votação é a discussão do assunto, é a defesa dos votos. Eu sou radicalmente contra qualquer votação oficial do Concultura sem ser numa plenária estabelecida. E o Fabrício lembrou bem, nós podemos até não colocar em votação hoje, mas hoje, com quórum, temos este direito, sim, porque conselheiro que falta, ele não pode reclamar depois que não participou de uma votação, porque lugar de conselheiro em dia de reunião é na reunião. Então, vocês concordam o quê? Para a gente deliberar... aí, né? Tá, eu sei. Para a gente deliberar isso na próxima reunião? Então, eu até coloquei aqui, porque eu não conheço o regimento do Concultura. Até onde eu sei, né, não se coloca um ponto para votação que não estava na pauta, porque coloca é mandado anteriormente. Coloca sim. Aqui coloca, né? Coloca de acordo com a relevância do assunto. Várias decisões foram colocadas aqui. O que não se coloca é um assunto na pauta que não tenha sido decidido na última reunião. Por isso que tem assuntos gerais e entra. Mas assim mesmo a presidência tem, por conta da questão da urgência que ela vê, no caso a auxiliadora hoje fez perfeitamente. Nós tínhamos um convidado, ele ultrapassou a ordem da pauta, porque a plenária estabelecida é uma prerrogativa da presidência. Isso aí eu entendi, Marcelo. Agora, um ponto que não estava na pauta. Ele entrar agora de assuntos gerais e virar, só estou perguntando para esclarecer. Pode. Tem legalidade? Né? Tem legalidade, sim. A legalidade é o quórum mínimo. Qual é o quórum mínimo? 8 conselheiros, sendo pelo menos 2 de cada segmento. Então, se aparecer um outro ponto de pauta relevante, ele pode virar também ponto de pauta, um outro assunto? Pode. Se for preciso votar, pode. Não é? Eu li muito o regimento. Não, se está no regimento, tudo bem, por isso que eu perguntei, por isso que eu te chamei seu nome. Como você já foi presidente, você está por dentro. Como eu estou no conselho agora, eu quero saber, né? Eu quero saber. Fortíssimo. Entendeu? Marcelo está certo. Eu gostaria que Pedro e Fran se inscrevessem aqui no chat, só para a gente ter o controle aqui. Mas, pelo que eu percebi, Pedro levantou primeiro aí a mãozinha. Pedro. Eu me inscrevi lá. Eu queria sugerir aqui, se são 2 reuniões de cada mês, um mês ser presencial, o outro virtual. Ou ser uma reunião virtual e outra presencial. Não sei se vai valer a pena a minha sugestão. Foi o que Marcelo falou anteriormente, na terça-feira, ser presencial e no sábado virtual. Ou um mês virtual e outro mês presencial. Fran. A única questão, gente, da terça-feira à noite é que essas reuniões elas se estendem bastante. E uma reunião presencial na terça-feira à noite, qual o limite para ela acabar? Porque, assim, eu, particularmente, trabalho o dia inteiro, terça-feira, acredito que várias pessoas aqui. E, às vezes, ainda estou trabalhando enquanto estou na reunião. Estava aqui falando com vocês, escrevendo projeto. E
também acho sábado complicado, mas às vezes o sábado é mais viável de se estender uma reunião para debater os assuntos pertinentes do que uma terça-feira à noite que fica restrita ao horário, aí, sei lá, de 22 horas. Como que seria essa dinâmica das pautas numa reunião presencial às terças, né? Não que eu queira ir aos sábados, mas particularmente acho que presencial talvez fosse melhor a proposta do sábado, de acordo com as nossas demandas, que são imensas e requerem, né, total dedicação para a discussão. Eu me inscrevi. Posso falar? Marcelo. Adorei o que a Ana Francisca falou agora, porque ela acabou concordando comigo em relação a essas votações serem em reunião, porque olha só como que você já colocou uma outra questão que tem que ser avaliada, porque é pertinente, de repente é melhor assim. O Pedro já falou 2 num mês presenciais, 2 no outro mês online, por isso que essa votação fria, seja por onde for, Google Meet, e-mail, grupo de Zap, para mim não tem o menor sentido, porque senão, nós não poderíamos ter ouvido essa sua proposta, Ana. A gente só pôde ouvi-la porque nós estamos aqui em plenária estabelecida. Por isso que não pode ter votação sem ser em plenária. Já temos aí pelo menos 5 opções. As 3 iniciais que eu falei, a sua, que é inverter a terça-feira ser online e o sábado ser presencial, e a do Pedro, um mês online e outro mês presencial. Só nesse pequeno bate-papo nosso, 5 opções de votação. Isso não existiria na forma que foi proposta anteriormente, até por você mesma. Você acabou legislando contra a sua proposta e a favor da minha. Mais alguém que queira falar sobre o assunto? Só uma coisa, Edmilson. Regimentalmente, as nossas reuniões têm 2 horas. Por exemplo, a auxiliadora é a presidente, né? Ela já são 20h51. Ela tem que, até as 21 horas, propor a plenária. Vamos estender por mais meia hora, sempre um pouquinho antes, mas o regimento diz que são 2 horas de duração cada reunião, tanto terça como sábado. Obrigado, Marcela, porque talvez, assim como eu, né, e todo mundo aqui, eu estou dando aula desde de manhã, então, assim, eu tenho que ir para casa, eu estou na universidade, eu já até acionei, porque eu acionei o meu suplente, que eu falei com ele, até para ele também engajar, né, no debate, conhecer a estrutura, para a gente fazer um revezamento, porque às vezes sobrecarrega para um só, né, mas eu me coloquei... Aí, por isso que estou perguntando, porque eu já estou capotando aqui já. Eu acho que o Cid são 8h52. Sim, tá? Vamos então, passar... A gente começou exatamente que horas? Às 19h16. Às 19h16. Então, o que a gente pode fazer? A gente poderia ampliar só mais 10 minutos e encerrar. Pode ser, Edmilson? Ou então a gente encerra às 9 horas mesmo. Não, tudo bem, 10 minutos. 10 minutos, tá, gente? Aí você encerra, tá, Silvio? Porque o assunto está sendo repetitivo, então, em relação a essa questão aí da agenda, dos dias, a gente, então, coloca para colocar em pauta na próxima reunião, tá bom? Que aí atende e contempla todo mundo. Perfeito. Dessa vez não será esquecido, Marcelo. Que bom, que bom. Só uma orientação, Cíntia. Já pega essa formulação, né, que as ideias que tivemos, para na hora a gente espelhar isso, porque na hora de votar fica mais fácil. Sim, entendeu? Você veja bem, a Cristiane deu uma sugestão aqui. Nas reuniões de terça-feira, o horário poderia ser às 18 horas, para já agilizar? Já foi. Desculpa te interromper. Já foi. Esse horário durante muito tempo existiu e nós, em plenária, decidimos passar para as 19 horas, porque daria mais tempo das pessoas saírem dos seus afazeres e chegarem para participar das reuniões. Fran, precisamos entender que a quantidade de assuntos na pauta não pode exceder o teto e horário. Normalmente temos mais assuntos que a quantidade de tempo. É verdade.
E não temos uma coisa que poderia ter, auxiliadora. Vou até te sugerir. Tempo de fala para cada conselheiro. Mas isso já foi colocado aqui. Quem está secretariando tem que marcar o tempo, o coordenador marca o tempo. Mas aí a gente precisa decidir que tempo será esse. Eu acho, Cíntia, eu acho que você, em 3 minutos, você consegue externar um posicionamento. No máximo, caso não consiga, auxiliadora, pede um outro tempo, se for o caso, mas 3 minutos só. 3 minutos. A gente tem que perguntar aos conselheiros se eles concordam que 3 minutos é suficiente. Mas olha só, inclusive também, além disso, da questão do tempo de 3 minutos, e precisando de mais, pede mais tempo, tá? Colocar também a observação que a gente tem feito constantemente nas reuniões, que as falas que são muito repetitivas serem evitadas, né? Porque se você fala assim, eu concordo com o posicionamento de fulano, pronto, por isso, mas não estender muito, porque fica repetindo o assunto muito tempo. E segundo, delimitar também a quantidade de assuntos por reunião, para poder a gente dar tempo de começar e terminar confortavelmente, né, os assuntos propostos. E quantos assuntos a gente poderia discutir? Até porque tem os assuntos gerais que podem surgir, pode surgir um assunto entre uma reunião e a outra que seja importante, vai para o assunto geral e faz isso aí. Até porque, mas auxiliadora, olha só, tanto nós começarmos as reuniões às 19h15, 15 minutos depois, ou 10h15, quando são aos sábados, como isso, tempo de fala, não são questões regimentais. O nosso regimento interno não trata destas questões. E o que acontece quando um assunto? Você nem precisa colocar isso em votação. A gente só precisa colocar em votação o que está em regimento. É prerrogativa da presidência fazer isso aí, Vamos esperar 15 minutos para começar, porque tanto é que a reunião, quando der 21 horas agora, são 2 horas de reunião, mesmo que a gente tenha começado às 19h30, porque esses 15 minutos não são regimentais. Então, é uma decisão da presidência, é uma prerrogativa da presidência, assim como definir o tempo também. Então, fique à vontade também, ninguém vai se sentir aqui ultrajado caso você decida isso não, porque não é regimento, não é regimental, o que não é regimental é prerrogativa da presidência. Vamos, Cíntia. Então, vamos passar para o seguinte, tem assuntos que são mais extensos, polêmicos, e tem assuntos que são mais rápidos. Eu acho que quando os assuntos são muito polêmicos, eu acho que de duas propostas de pauta e mais os assuntos gerais, que aí pode surgir alguma coisa. Mas aí, auxiliador, posso te interromper, já que está virando meio bate-papo? Na verdade, que tal a gente continuar botando tudo e aí, por ordem, os últimos ficam por fora? Porque senão, como que a gente vai saber se um assunto vai render ou não? Eu não sei como fazer isso. Marcelo, um exemplo clássico foi hoje. Hoje, a pauta nossa, os assuntos foram extensos, são extensos demais, mas foram, né? A princípio, mas com a falta de Maurício, sobrou tempo. Mas se ele estivesse aqui e a gente fosse abordar esses 2 assuntos que são assuntos polêmicos, a gente nem sei como a gente poderia. Por que essa preocupação, gente? Se não der para falar naquele dia, vai falar no outro. Agora, dividir tempo, não ser repetitivo, eu concordo plenamente com a auxiliadora. Plenamente. Então, vamos embora, gente. Assuntos gerais. Até 21h10, hein, Cíntia? Já são 21 horas. Pois é. Marcelo. É um convite, na verdade. Amanhã eu vou apresentar lá no Cineclube Goitacá, que é no Oráculo Espaço do Saber, Edifício Medical Center, 5º andar, sala 507, um projeto do Luiz Fernando Sardinha, que é uma delícia de arte, cultura, educação. O filme Miúcha, a Voz da Bossa Nova,
que foi lançado no Festival do Rio de Janeiro de 2022, ano passado, não tem nenhum mês, nenhum ano ainda, porque foi no final do ano, a gente ainda está mais ou menos na metade, né? Então, vou apresentar lá a entrada franca a partir das 19 horas, 7 horas da noite, e depois vai ter um bate-papo por vídeo meu com a Ana de Holanda, a irmã da Miúcha, que é também, é claro, da Cristine e do Chico Buarque. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com ela e ela vai conversar comigo e com todos os presentes lá, porque ela foi a consultora das cartas que a Miúcha mandava quando foi morar nos Estados Unidos com João Gilberto, e destas cartas fizeram um roteiro do filme que é maravilhoso. Assistam lá. Lá é tela de cinema, lá é som de altíssima qualidade, poltrona confortável, porque não vai vir para campus, não. Filme assim não chega às salas comerciais da nossa cidade, não. Assistam lá. E antes do filme vai ter a exibição do vídeo que foi feito em homenagem ao Ícaro Barbosa, filho do jornalista Luiz Abreu Barbosa, intitulado Ícaro Voador. Um média-metragem de 16 minutos, com a presença, inclusive, do pai do saudoso Ícaro lá. Então, 19 horas, todos convidados, entrada franca. Toda quarta-feira, Cineclube Goitacá, no Oráculo Espaço do Saber. Obrigada, Marcelo. Eu queria também fazer um convite a vocês. No dia 15, às 9h30 da manhã, nós vamos lançar lá no auditório do SESEC toda a programação do nosso Festival Doce Palavras, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de setembro, nos jardins lá do Liceu. A programação está muito legal, é um momento da gente prestigiar a cultura local, porque o Festival Doce Palavras é organizado, né? É realizado pela Fundação, mas organizado com a curadoria dos institutos de cultura, né? Da sociedade, da nossa cidade. Então, é um momento importante da gente, inclusive, fortalecer este evento. Por quê? Aí eu vou falar aqui com a cabeça de políticos também, né? Eu vejo, assim, o político, ele vai muito onde tem muita gente, onde tem muito povo. E, às vezes, a gente faz eventos e a participação do setor cultural, né, é pequena. Então, não valorizam. Isso aí vocês podem ter certeza, não valorizam. Então, se a gente puder estar presente ou convidar alguém que possa ir, né, para a gente fortalecer essas ações da cultura no nosso município, nós só vamos ter mais força de vez, de voz e de fala, tá bom? Então, a gente vai dar a coletiva de imprensa e vamos apresentar a programação do Festival Doce Palavras, sexta-feira, às 9h30, no auditório do Palácio do SESEC, lá da Prefeitura. Todos estão convidados, e se puderem nos ajudar a mobilizar pessoas para irem prestigiar um evento que é eminentemente da nossa cultura, da nossa cidade, seria bom, tá bom? Muito obrigada. Fran. Estou inscrito. Sou eu? Pode falar. Pessoal, eu queria fazer um convite para vocês para o meu workshop, que vai acontecer dia 30, no Santa Paciência. E esse workshop é basicamente para ajudar os artistas, novos produtores, pessoas interessadas em aprender sobre produção e criação de portfólios, para acesso não só aos editais, mas também às instituições como SESC, SESEC e Prefeitura e tudo mais. Foi um anseio de muitos artistas e pessoas que eu percebi que não sabiam como traçar esse caminho para os editais e também para contratação direta em algumas instituições, né? Como emitir um MEI, como fazer um portfólio, quais cadastros são necessários fazer para chegar nessas instituições, além de toda a parte de ação cultural também. Só para explicar, eu não vou falar sobre justificativa, escopo, nem como se escrever o projeto. Eu vou falar o que o artista precisa fazer para acessar esses lugares, a parte burocrática, administrativa mesmo da produção, que normalmente os artistas não têm facilidade de encontrar. Beleza?
Quem puder me ajudar, eu coloquei o link aqui na chamada, tá bom? Na mensagem. Eu esqueci de falar fazer outro convite a vocês. Ana Francesca me lembrou que dia 18 agora, lá no Teatro Trianon, nós vamos ter um encontro sobre a Lei Paulo Gustavo, os editais da Lei Paulo Gustavo, com a Secretaria de Estado e Cultura Criativa, com pessoas do Ministério da Cultura, das universidades que estão compondo esse quadro técnico, junto da Secretaria de Estado, que estão visitando alguns municípios, e Campos vai estar realizando esse evento dia 18. Então, a gente convida, vai lá no Instagram da Fundação e vê lá direitinho o card, que vocês estão sendo, então, convidados, divulguem, para que todas as pessoas possam ter acesso e tirarem suas dúvidas em relação aos editais da Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado, tá? E os nossos editais estão finalizados, só dependendo de um parecer lá da Procuradoria, para a gente trazer e publicar também. Tá bom? Então, queridos, eu quero fazer a vocês um convite para a exposição que vai ficar esse mês de setembro aqui no espaço da UF, que é uma intervenção visual que se chama Do Terreiro ao Panteão Afro-Brasileiro, que constitui, entre as partes, uma mostra de fotografia, onde o visitante aponta a câmera do seu celular e tem direto acesso, né, já pelo QR Code, às informações, e tem uma área também instagramável, onde você pode fotografar, né, colocar no seu Instagram, participar da imersão, colocar o pé no chão, tem muita troca orgânica. Se você passar por aqui pela 28 de março, para um pouquinho esse ritmo, né, desse mundo tão corrido, e vem sentir um pouco desse terreiro que tá bacana, tá preto, tá ubuntu. Obrigado. Obrigada, Edmilson. Sol. Eu gostaria também de fazer um convite agora para o dia 15. Na verdade, é um convite de Wilson, que nos convidou, a mim, a outros poetas e músicos, para Valorizando a Vida, nesse Setembro Amarelo, dia 15, na Faculdade de Medicina de Campos. Estaremos lá fazendo esse sarau, com muita música, muita poesia, e valorizando a vida. É isso, às 18h30. Mais alguém? Auxiliadora, com você. Tá. Muito obrigada, gente. Nós tivemos uma reunião produtiva, é cansativa, mas é produtiva, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês a disponibilidade do tempo de vocês pela causa da cultura. Boa noite a todos e uma semana de paz e bem para todo mundo. Tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.